Michel, sobre essa declaração do Renato, ó. Ontem, na pior entrevista da sua carreira, disparando contra tudo e contra todos, sem explicar absolutamente nada da derrota do Grêmio para o Criciúma. O Grêmio segue ameaçado de rebaixamento, tem 31 pontos, está 3 à frente de Vitória e de Corinthians e 4 à frente do Fluminense. E tem um jogo a menos que Corinthians e que Vitória. Só que a questão é que o Grêmio tem 9 vitórias contra 6 do Corinthians e contra 8 do Vitória. E o Renato disparando, né, contra a pergunta se ele tem autocrítica hoje de que a situação do Grêmio não é boa pelo mau trabalho que ele está realizando, já que muitos torcedores gostariam que o Renato deixasse o comando do Grêmio neste momento. Estava vendo alguns jornalistas criticando o Abel do Palmeiras. O Abel, da mesma forma que ele pode falar, os números estão aí. Então, vocês querem, tudo bem, questionar, criticar aqui, um jogo ali, uma decisão aqui, uma decisão lá. Agora, criticar, achar que o treinador não é bom com esses números que eu tenho, eu sou muito bom. Não é pouco, não. Eu sou muito... Apesar que alguns de vocês não acham, meus números estão aí. Os meus números falam por mim como treinador. Aí que eu falei para vocês também, o Abel estava sendo criticado, questionado, o Abel. Então, eu não sei quem é bom para vocês. Para mim, o melhor treinador do mundo, na minha opinião, é o Guardiola. E você vê o time dele de mais de 1 bi. E ele é muito bom. Talvez o Guardiola sirva para vocês aqui no Brasil. Talvez com 3, 4, 5 meses de trabalho, ele vai ser questionado também, porque se ele não der resultados. Então, aí, entre eu e vocês, não são todos, viu, Zé? Não são todos. Entre eu e vocês na imprensa, esse é o capítulo que eu tenho contra vocês. Porque quando o treinador ganha, eu estou falando de mim agora, quando ganha eu sou bom. É. Renato Portaluppi, o Guardiola é bom. Ele estava respondendo do José Alberto Andrade, da Rádio Gaúcha, que fez a pergunta para ele, mas o Bruno Soares fez a primeira pergunta, da autocrítica, e aí ele surtou. A resposta levou mais ou menos uns 5 minutos, onde ele disparou contra tudo e contra todos. Eu fico pensando que se o Neymar jogasse no Internacional, e aí o Renato estivesse na seleção brasileira, se ele convocaria o Neymar só porque vestiria a camisa do Inter, né? Já que ele detona qualquer um que é colorado. Então, realmente é um negócio que impressiona, né? Em cima disso, desses conflitos e confrontos que têm acontecido, eu acho que a gente já viu o Abel Ferreira, né, disparar contra jornalistas, reclamando bastante. A gente já viu o Vitor Pereira, quando treinou o Corinthians também, casualmente mais um português. Outros treinadores brasileiros reclamando, o próprio Fernando Diniz de vez em quando. A coletiva ela não pode virar um confronto, né? Foi uma pergunta normal e o Renato disparou contra tudo e contra todos. E aí chegou até a fazer uma ameaça no final. Ó, tenho conversado com vários treinadores e muitos já não querem mais ter coletivas, não querem mais dar entrevistas coletivas. E casualmente hoje entra a informação de que o Luis Henrique, técnico espanhol do Paris Saint-Germain, disse num documentário, né, para um canal espanhol o seguinte: se me oferecem um corte de 25%, 30% do salário para que eu nunca mais tivesse que falar com a mídia, eu aceitaria, declarou Luis Henrique. Eu me dou muito bem com vocês, jornalistas, porque ele foi confrontado daí por essa declaração no documentário na entrevista prévia a Paris Saint-Germain e Rennes, amanhã pelo campeonato francês. E aí ele respondeu: eu me dou bem com vocês. Mas é verdade, se me derem um documento prometendo um corte salarial de 25% ou até 50%, para não dar entrevista, aceitaria. Se eu pudesse evitar, eu evitaria. Principalmente depois dos jogos. Mas repito, me divirto com vocês. É o que disse o ex-treinador da seleção espanhola. E ainda disse que foi uma reflexão espontânea e que é a verdade, apesar dele nunca ter fugido de uma entrevista coletiva. E assim está sendo, então. Será que é nós que somos culpados ou os treinadores que não aceitam mais o debate? Falo do Renato também, porque o Renato não explica uma decisão tática como vários outros treinadores. Até porque a gente não tem mais acesso a treinos, né? Antes a gente conversava com os treinadores no dia a dia e não tinha problema nenhum. E os caras treinavam, os jogadores jogavam, ganhavam e competiam da mesma maneira como fazem hoje. Hoje são blindados, acham que não tem que dar explicação para ninguém, né? São como é que eu posso dizer, resguardados pelos clubes, por diretorias que têm medo dos treinadores e também por assessores de imprensa, na sua maioria, que são mais seguranças do trabalho do que realmente profissionais que querem uma convivência normal com a imprensa. Claro que numa coletiva, por exemplo,
Eu tenho o direito de fazer a pergunta que eu quiser. E não preciso ficar melindrado também se houver uma pancada do outro lado, porque é assim que funciona. Agora, sempre quem leva vantagem é quem está do outro lado, porque eu tenho a pergunta, ele tem a resposta, mas não existe a tréplica, que deveria haver, porque não há debate. Não há debate porque os treinadores realmente também não gostam de debater, porque o Renato ontem ele se defendeu atacando e apontando o dedo para várias pessoas. Vocês não sabem nada, vocês fazem faculdade e não sabem nada. E assim está seguindo a vida no Grêmio com muita repercussão nesta quinta-feira. Por enquanto, ele é o técnico do Grêmio. Vamos também com o Arthur Jorge, que ontem foi questionado também a respeito do passado do Botafogo. O Arthur Jorge não estava, já que o Botafogo pode ser campeão de 2 competições importantes, o Brasileiro e a Libertadores. O ano passado tinha o Brasileiro realmente pronto para ganhar e acabou não ganhando. Mas o Arthur Jorge não gostou da pergunta do repórter Kaique Silva. Vamos ouvir. Já temos mais 10 meses desta temporada, vocês continuam a falar da temporada anterior. Falem deste jogo que nós ganhamos e que passamos e que estamos mais uma vez nas meias finais da Libertadores. Não, sim, falem disso, não faz sentido, estamos a falar 10 meses depois daquilo que foi a época anterior. Desculpe lá, mas não faz sentido nenhum. Perdão, eu percebo a sua questão e posso até compreender qual é a curiosidade. Mas esqueça, não faça perguntas de agora, deste ano. Eu estou cá, está cá o Marlon, estamos para responder sobre o jogo, sobre aquilo que é eliminatório, aquilo que é a competição. Não me vão buscar outra vez, não queiram buscar aquilo que não faz sentido. Eu já falei disto, a história está passada, está ultrapassada. Nós temos que olhar para o futuro e o futuro faz de hoje. Ganhamos o jogo, o futuro faz de sábado, voltamos a jogar com o Grêmio. Faz daquilo que é depois a próxima eliminatória, a meia-final. É isso que nós temos que falar. Desculpe lá, mas não temos que falar de mais nada. Aí o Arthur Jorge constrangeu o Marlon Freitas, que estava ao lado dele, querendo falar pelo seu jogador. Não deixou o Marlon responder e óbvio que o Marlon já foi capitão do Botafogo, é o capitão muitas vezes, gostaria de ter respondido, mas o Arthur Jorge acabou interferindo e reclamando e fazendo essa questão. São essas coisas da realidade, que a gente convive com isso, mas claramente, por exemplo, eu me sinto um pouco, não irritado, mas incomodado quando existe a generalização. Seria a mesma coisa que a gente chegasse e dissesse que todos os treinadores não sabem nada, todos os treinadores são incompetentes, todos os treinadores não aceitam debater. Poderia ser também uma grande verdade. Mais uma palhinha de